Estéticas é um tópico que eu estou bastante interessado recentemente, como vocês podem ter visto. E por causa disso, desde o meu último vídeo sobre esse tema, eu pesquisei mais sobre esse tópico e encontrei mais algumas estéticas pouco comentadas que eu gostaria de falar nesse vídeo. E ao contrário dos vídeos anteriores sobre o tema, desta vez eu não irei focar necessariamente em estéticas nostálgicas, apesar de que eu irei falar sobre algumas que podem sim ser consideradas estéticas nostálgicas. Então, sem mais explicações, vamos conhecer mais algumas estéticas estranhas da internet. Dentre as estéticas mais comentadas dentro da internet, temos exemplos como o Dreamcore, o Weirdcore, espaços liminares, etc. E uma que incrivelmente tem bastante material na internet e é de certa forma bastante comentada é a estética que ficou conhecida como Goblincore, que é relevante o suficiente para ter até uma página na Wikipedia. Pelo nome parece que é uma estética fortemente inspirada nos Goblins, uma criatura clássica da fantasia, que até traz memórias de guerra de Goblin Slayer. E de fato o Goblincore é uma estética que bebe bastante das temáticas que envolvem essas criaturas, mas definitivamente não só elas, trazendo também elementos relacionados à fantasia e ao folclore europeu, como histórias tradicionais e contos de fadas, trazendo elementos relacionados a magos, druidas e duendes. Ou seja, São Tomé das Letras é o centro do Goblincore no Brasil. E eu falo literalmente, já que os duendes na garrafa são a coisa mais Goblincore possível. No Goblincore vemos composições que se utilizam de animais, como lesmas, caramujos e principalmente sapos, além de objetos da natureza, como plantas, musgo, lama e cogumelos, podendo até ter coisas como mobília e roupas antigas e ossos de animais, sendo uma prática muito presente na estética a fotografia da natureza. Nas imagens Goblincore vemos visuais bem maximalistas, com muita coisa em tela, e a estética apresenta cores que também são relacionadas à natureza, como marrom e verde, e ela tem um vestuário bem característico, com essas camisolas listradas e macacões. A estética teria surgido no início da década passada em sites como Tumblr e ganhado popularidade entre 2019 e 2020, especialmente dentro da comunidade LGBT. E ela é também muito relacionada a outras estéticas similares, como o Cottagecore, que também tem um visual voltado a algo semelhante a contos de fadas e natureza, porém focando mais em flores e em casas do campo. E também o Vulturecore, estética focada na prática da taxidermia e de colecionar coisas como ossos de animais. Algo que me lembra bastante essa estética é um dos meus desenhos favoritos, o Over the Garden Wall, ou O Segredo Além do Jardim, que possui muitos dos elementos citados anteriormente, sendo o desenho que se passa grande parte do tempo dentro de uma floresta, e tem de certa forma uma atmosfera sombria. Porém, pelo menos a Aesthetics Wiki não cita nenhum material audiovisual que é considerado Goblincore. Mas apesar disso, existem algumas playlists musicais inspiradas na estética, e trabalhos que são frequentemente vistos nelas são as músicas do músico inglês Cavetown e o álbum Smile Smile do Beach Boys, de 1967. E agora, seguindo em frente, vamos falar da estética que ficou conhecida como Star Flash, que é um conjunto de visuais ligado ao terror que trazem um sentimento de estranheza. No Star Flash vemos uma predominância do branco junto de cores frias como o azul, apresentando principalmente animais, especialmente cães e gatos, de forma assustadora, se utilizando muitas das vezes de edição de imagem para colocar vários olhos no animal, por exemplo, ou apenas para deixar a imagem mais estranha, não apresentando apenas animais, mas também um close-up em uma parte do corpo humano, principalmente os olhos, com esse visual gélido e pálido, e às vezes tentando representar criaturas míticas, como sereias, que são representadas em imagem gerada a partir de próteses, emulando a aparência de monstros marinhos em pessoas. Essa estética também surgiu no Tumblr no início dos anos 2010, e já foi chamada de Icecore e Coldcore, e ela foi nomeada como Star Flash bem recentemente. E
o nome Icecore também é dado para uma outra estética que não tem muita relação com Starflash, que é mais conhecida como Ice Punk, que está relacionada a lugares congelados ou sobre neve com uma atmosfera, digamos, sobrenatural, e até um pouco pós-apocalíptico. E o Ice Punk é de certa forma antagônico ao Sea Punk, que é uma estética futurista com elementos do cyberpunk que possui diversas iconografias relacionadas ao mar e cenários tropicais, tendo a presença constante de golfinhos e pirâmides, junto de elementos em 3D antigo e gráficos de jogos da era do PlayStation 1. E como vocês podem ver, o Sea Punk pode ser muito comparado à estética relacionada ao Vaporwave. E agora, passando para estéticas que podem ser consideradas nostálgicas, temos, por exemplo, uma estética conhecida como Blindcore, que é de certa forma bastante específica, já que essa estética se resume àqueles GIFs com um monte de brilho que era possível ser encontrado na internet, especialmente durante os anos 2000. Nesses GIFs vemos uma predominância de rosa e preto, focando em elementos da cultura emo, além da aparição de figuras da música, principalmente a Avril Lavigne, por algum motivo. Mas o que se vê mais em GIFs categorizados como Blindcore são personagens de anime, com um foco especial em animes dos anos 2000. O nome da estética vem do site em que ela se originou, o Bling, onde é possível produzir esse tipo de GIF. Esse site ainda está de pé e parece ter sido congelado no tempo. E além do Bling, outro site importante para o surgimento do Blindcore é o PicMix, que tem a mesma proposta do site anterior. E o Blindcore está relacionado a outras duas estéticas principais, sendo elas o Sigilcore, visual surgido recentemente na cena do rap underground, que mistura elementos de animes antigos com símbolos ocultistas em uma composição maximalista, e o Drain, visual que surgiu principalmente graças a um grupo musical chamado Drain Gang, tendo também composições com muita coisa em tela e fotos com luz estourada. E outra que também de certa forma pode ser relacionada a essas estéticas mencionadas anteriormente é o Hex Trance ou Sex Trance. Sim, esse nome é bem sugestivo. Essa também é uma estética relacionada à música, sendo um visual de um subgênero, o Sex Trance, que é considerada uma vertente do Hard Trance, que também pega elementos de diversos outros subgêneros da música eletrônica, sendo um deles o Nightcore, tendo músicas bastante rápidas com batidas pesadas e secas, com a sonoridade pulsante, geralmente tendo um vocal feminino, que assim como o Nightcore está geralmente acelerado. Visualmente, o Hex Trance carrega elementos tirados de jogos da era do PlayStation 1, personagens de animes antigos e principalmente carros. Eu acredito que esse seja o elemento visual principal da estética. Justamente a coisa que mais aparece nesses visuais são imagens em baixa qualidade com um monte de coisa na tela, misturando personagens de animes e carros de racha. E por algum motivo aparece também muitas cartas de Yu-Gi-Oh! E de Pokémon também. Mas seguindo em frente, voltaremos a falar de definições desenvolvidas pela Consumers Aesthetics Research Institute, que tenta catalogar estéticas que foram usadas desde os anos 60 até hoje, especialmente na área da publicidade. Falando de algumas que eu não comentei no meu último vídeo, temos por exemplo a Wakipomu, visual que era visto principalmente em materiais voltados ao público infantil. Entre as suas características estão o uso de cores fortes e contrastantes, principalmente o azul e o laranja, criando um mundo surreal que remonta a desenhos animados, mas produzido geralmente por computação gráfica. Essa estética era bastante vista em materiais promocionais, como bumpers de canais infantis, embalagens de produtos e na arquitetura de lojas e estabelecimentos, como lojas de brinquedos e cinemas, e até no design de produção de filmes, tendo como expoente principal os trabalhos voltados para esse público do diretor Robert Rodrigues, como é o caso dos filmes A Pedra Mágica de 2009 e a franquia Pequenos Espiões. No caso, os 3 primeiros filmes que têm um CGI que, digamos, envelheceu mal. Se considera que a estética tenha surgido no final dos anos 80,
e perdurado até o fim da primeira metade dos anos 2000. O Wakipomo também é considerado uma versão infantil de uma estética bastante predominante durante os anos 80, que foi chamada de Guji Kits, que teria surgido nos anos 70 e ganhado força durante os anos 80, que tem um aspecto futurista misturado com um pouco das iconografias dos anos 50, que também é bastante colorido, aparecendo em estabelecimentos como bares e restaurantes temáticos e os seus materiais promocionais, mas ele também pode ser visto até em capas de álbuns. Algo que me lembra bastante essa estética é o desenho Os Jetsons, inclusive, que dá pra dizer que é um exemplo dessa estética, assim como a identidade visual do canal Boomerang durante os anos 90. E uma estética parecida com a Wakipomo é a que ficou conhecida como Neon Uzi, aparecendo tanto em obras voltadas para o público infantil quanto para o público adulto. O Neon Uzi podia ser visto principalmente entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, mas era possível ver a utilização desses visuais até mais ou menos o final dos anos 2000, como podia ser visto na identidade visual da Nickelodeon, por exemplo. A característica principal do Neon Uzi é a utilização da cor verde, junto de temáticas como radiação, cientistas malucos e coisas parecidas, muitas das vezes se utilizando de slime verde, além da presença de personagens com designs grotescos. Esse nome foi dado graças a um grupo de Facebook chamado Neon Uzi Surf Shack, onde usuários compartilham coisas relacionadas a essa estética. Outra estética desse mesmo período é a que foi classificada como Preschool Pop, que surgiu no início dos anos 90 e teve seu fim no final dos anos 2000. E nela vemos visuais novamente voltados ao público infantil, no caso dessa estética, o público pré-escolar. A Preschool Pop tenta emular desenhos feitos por crianças com traços simples com pouco detalhe, deixando partes como a pele dos personagens muitas das vezes em branco, e até outros casos com uma explosão de cores, além de também constantemente apresentar outros elementos como giz de cera e blocos alfabéticos e coisas que remontam ao ambiente escolar. Essa estética era muito usada em programas e livros infantis da época, além de aparecer em estruturas de estabelecimentos também. E o engraçado é que o próprio instituto coloca como um dos exemplos da estética a capa de um dos CDs da Xuxa, que de fato é um exemplo claro dela, além das capas de livros feitos pela autora britânica Lucy Cousins, e provavelmente aquele desenho Charlie e Lola. E também nessa época, um visual que era muito usado comercialmente era a estética que ficou conhecida como Corporate Grunge, que como o nome já diz, ela tenta trazer esse visual mais sujo e descompromissado para o mundo corporativo. Nela vemos o constante uso de texturas emulando materiais como papel, fotocópia, etc, algo que é visto até nas fontes usadas, como é o caso da Confidation e da X-Band, que são fontes que eu gosto bastante inclusive. Também se utilizando de uma paleta de cores mais terrosa, com o uso de verde, marrom e um azul mais escuro. Algo bem parecido com a fotografia que muitos dos filmes dos anos 2000 tinham, mostrando muitas das vezes um visual bem industrial, simulando até colagem. O Corporate Grunge podia ser visto em basicamente tudo, desde pôster de filmes, capas de álbuns, até a identidade visual de animes, como é o caso de Len, por exemplo. E um dos designers mais proeminentes nessa estética é uma das minhas principais referências no meio, o americano David Carson, que criava peças bem caóticas com um monte de texto um em cima do outro, junto de colagem, etc. Ele trabalhou em uma revista de música chamada Ray Gun, que se tornou icônica justamente por causa das capas e dos designs que o Carson fazia para ela, que inundam o Pinterest hoje em dia. O Corporate Grunge é relacionada também com a estética chamada Corporate Gen X Cyber, que é descrita por ter tido uma curta duração durante a década de 90, e mistura a tipografia do Corporate Grunge com visuais mais coloridos através de elementos gerados por computador, visto principalmente na área da tecnologia. Esse estilo em particular é inspirado nos trabalhos da designer americana April Grayman. E por fim, ainda nas estéticas da Consumer Aesthetics, nós temos uma bem inusitada e até recente, que no caso é a estética que ficou conhecida como Internet Awesome Sauce, que tenta sintetizar a vibe da internet no início dos anos 2010. Era marcada por coisas como o MLG e as clássicas
Wars ou Age Comics, por exemplo. Era em que de fato os memes começaram a ficar mainstream. Ou seja, ela se trata de todo o visual que era presente nos memes da época, que por algum motivo tinham vários unicórnios, arco-íris, espaço, lasers, videogame, fast food e coisas do tipo. Sempre com visuais bem coloridos e muita referência à cultura pop e à cultura da internet no geral. Essa estética era bastante presente no YouTube da época, e ela durou bastante aqui, sendo visto até mais ou menos 2014. E ela me lembra bastante o Smosh lá de 2010 e 2011, e é claro o clássico Nyan Cat, que talvez seja o porta-voz dessa estética, digamos assim. Então eu acho que é isso. Essas foram mais algumas estéticas que eu gostaria de falar nesse vídeo. Eu acredito que esse tenha sido o último vídeo que eu tenha que ter feito de uma forma mais improvisada. Eu ainda estou me acostumando com algumas coisas, mas o próximo vídeo, possivelmente, se tudo der certo, vai ser de fato o padrão que o canal tem. E eu estou planejando um vídeo que vocês provavelmente vão se interessar bastante, então aguardem. Mas por enquanto eu peço que, se gostaram do vídeo, deixem um comentário embaixo, deixem o seu like e se inscrevam no canal caso não tenham feito isso ainda. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.